Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não. Você viu a mensagem que eu mandei na conversa com ele, né? É a mesma que nós já tínhamos falado, não é isso? Fala aquela história da polpa toda, o resto nós já tínhamos conversado, né? Que as coisas iam piorar, né? São prenúncios, né? A gente está falando de prenúncios, assim, vira e mexe na internet aparece uma reportagem de algum país falando que há promessas de guerras. A gente sabe que alguns povos isolados está tendo guerra, está tendo fome, tem coisa que sempre existiu, né? Acho que nunca foi diferente disso. Mas vamos ver. Bom, a grande preocupação não tem que ser com guerra, porque a guerra não vai, como nós falamos, se disseminar, virar uma guerra mundial. A preocupação com vocês tem que ser com o dia a dia, com aquilo que afeta vocês. E é nesse ponto que tem muita gente que deixou de iludir o comércio de que a coisa vai melhorar e eu fui pensar bem claro, não vai. Então é muito mais importante você estar atento no dia a dia. Eu ainda disse, sabe, enquanto você se distrai com o preço alto no mercado, enquanto você se distrai com o cheio, o que está todo mundo fazendo? É lado econômico, né? E Deixa claro que é um lado econômico. Isso foi lá atrás, quando nós fomos na casa da doutora, o doutora de São Paulo, e o Caleca, aquela marido dela, perguntou, Joaquim, em termos reais, qual vai ser a primeira, qual vai ser a grande mudança? A grande mudança é que o dinheiro vai acabar. Não quer que eu estava em dinheiro, Se dinheiro acabar para mim todo, não é que vai acabar, não é que vai perder o valor de crédito, vai existir. E a grande maioria vai ter muito dinheiro que não vai comprar nada. E a pequena minoria vai ter o dono da economia lá, do fator econômico. O que eu disse para eles, a pessoa você juntar um sacão de dinheiro para comprar um saquinho de feijão, é isso. O dinheiro não vai valer para nada. Então, e quando o dinheiro não valer para nada, imagina como vai ser sua vida. De qualquer termo. Como é que vai ser sua vida? Quando o dinheiro não valer para mais nada, como é que vai ser sua vida? O que vai acontecer na sua vida? Não esquece, não é nada disso. Não é nada disso. Você sabe o que vai acontecer quando o dinheiro acabar com a sua vida? Você não vai ter referenciais para viver. Porque hoje, todo referencial de vida de vocês é fundamentado no preço das coisas. Uma vida boa é quando você tem muito dinheiro e coisas a preço da lá. Se você não tem mais, se você não sabe quanto custa nada, e vocês já viveram isso, sabem como é viver isso, se quando você não tem a menor noção do custo de nada, a sua vida perde todos os referenciais. Sabe, você fica igual barata tonta. Hoje, até qualquer calamidade, qualquer guerra, é calculado em prejuízo financeiro. E, sabe, nem esse não vai ter referencial. Esse que é o grande problema. Sabe, o problema não é você não comprar nada. Porque de um jeito ou de outro as coisas se azeitam. Porque se não azeitar, você morre. E se não for hora de morrer, você não vai morrer. Então as coisas acabam se azeitando. O problema é que você não vai ter mais referencial para a sua vida nenhum. Sabe, você vai para o São Paulo, você automaticamente calcula o quanto você vai gastar. Então você tem um referencial. Hoje depois você não vai ter mais nada. Você não vai saber. Esse é que é o problema. Vai acontecer, vai virar um tempo, comprar outra coisa no lugar. E não, aí está no. Só vai dar dinheiro, isso é outra coisa. Não vai estar nada. Mas as pessoas vão sobreviver. Olha só o que eu acabei de dizer, o quanto é reflexo na sua vida. Quando eu digo que não vai ter nenhum referencial que vá valorizar as coisas,
Você me diz, como as pessoas vão viver? Olha a importância do referencial das coisas na sua vida hoje. Você não tem isso. Você não imagina como pode se viver sem ter uma fala de já. Eu imagino. Não consegue. Não. Não consegue. A gente fala imaginar, não é viver. Não consegue nem imaginar. Imaginar consegue, porque tem várias teorias aí. Que Você tem teorias que trabalham com valor, eu estou dizendo. Não trabalha com valor. Trabalham Não trabalha com com valor, não trabalha com dinheiro. Não trabalha. Não é dinheiro, trabalha não com é valor. só dinheiro, é valorização. É quanto custa mesmo sem dinheiro alguma coisa. Sim, as teorias não trabalham com isso. Trabalha com o quê? Isso é um cooperativismo. E o cooperativismo é o quê? Sim, a troca. A troca com o quê? De uma coisa por outra coisa. Para você tocar uma coisa por outra coisa, você tem que dar um valor a isso e um valor a Sim, mas você isso. não vai ter referência para dar. Exatamente. Então, E aí, se você não tem 5 referencial, horas de serviço, você me dá um frango. se você não tem referencial para poder marcar, que não vai ter nem como fazer essa transação. É isso que eu estou querendo dizer. E você nem imagina o que pode substituir tudo isso. É difícil mesmo você supor, porque, queira ou não, a troca precisa continuar existindo. Sim, Porque você vai se alimentar eu quero como? dizer assim, vai ter subsistência. Então. Alguma coisa vai ter que acontecer. Você pode chamar lá o STS, que vai ligar as máquinas, você vai fazer tudo em casa. Você vai trocar, nem que seja, tem que ser já ou produto por outro produto, um serviço por um produto ou um serviço. É a teoria do Ubuntu, você ouviu falar? Já. Ubuntu, então, tem essa teoria. Tem a economia baseada em recursos, por exemplo, que é uma economia onde as coisas valem pelo que elas são, e não por um valor específico que valoriza tudo o resto. Mas assim, Joaquim, se estiver falando em carência, eu acho que a humanidade está passando por coisas bem piores. A Idade Média, por exemplo, eu acho que é terrível. As pessoas viviam uma vida praticamente de escravidão, com nada de higiene, recursos básicos praticamente zero, e se alimentavam super mal. Tanto é que morreu com 40, 50 anos, que não tinha higiene nem piscina naquela época, né? Então, assim, eu não vejo, se não for carência, eu não consigo imaginar o que vai acontecer. Para mim, eu imagino que seja carência. As pessoas vão viver do mínimo. Não é a carência. Não é a carência. O grande problema não é a carência. O grande problema é você não saber viver. Você não ter parâmetros para viver. Não dá para explicar isso em palavras, porque como eu acabei de dizer, vocês nem imaginam o que seja. Quando eu falei não vai ter referencial, vocês expulsaram logo teorias que dão outros referenciais. Nem esses vão continuar existindo. É isso que eu quero que vocês entendam. É alguma coisa completamente fora de tudo isso que vocês estão se imaginando. Porque é não ter referencial para nada. Na minha cabeça, eu só passaria uma existência assim se fosse fora da carne. Hoje não é necessário comer, não é necessário beber, na carne, respirar. Precisando comer, precisando respirar, comendo, respirando e sem ter a menor noção de nada. Você quer mais viver o presente do que isso? Eu sou obrigado a viver o presente. Eu sou obrigado ao tempo. É isso. É essa destruição do que de tudo que vocês conhecem. Porque senão não há modificação do sistema. E sei lá, modificação do sistema, sem colocar outro sistema no lugar. Porque não importa se você transaciona com dinheiro, ou se você transaciona com o seu tempo, ou se você transaciona, você ainda está trabalhando valores. Não importa o que seja. Isso não vai existir. E isso não vai existir. Então vai ser a destruição desse sistema. Total, a abolição dela. E não a modificação dela. Porque se você modificar, você continua mexendo com ela, né? Então vai ser a abolição. E nada vai Se você tocar, vai apenas tocar sem comer dúvida. E não é isso. É quase como você disse assim,
Imagina como ela na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas saíam que tinha árvore com fruta no meio do caminho, eles pegavam e comiam. Então não era tão pior do que hoje. Hoje ainda é pior, porque se faltar no mercado, você não tem árvore para pegar. Isso é. Nós vamos comer. Nós comemos aos outros. Mas de tudo isso só tem isso em mim. Tudo isso faz parte de um processo. E para eu continuar existindo dentro desse processo, eu tenho que aprender a me afastar do sistema. Não depender do sistema. Começar a dar. Depende do sistema enquanto ele está lá. Enquanto ele ainda está lá. Porque se você depende dele, na hora que ele ruir, você vai ficar sem pai nenhum. E isso daí está previsto para ser gradativo ou de uma vez? Isso já vem acontecendo gradativamente. Coisas que eram consideradas de seguras dentro do sistema, hoje já são de balões de ar. Que a hora que alguém cortar uma agulha ali vai tudo. Estou falando mentira? Não, isso está escrito. Uma coisa que é clara é que o sistema está tão complexo hoje, está tão complexo, que realmente se você alterar alguma coisinha na base, você vai fazer muito tudo. Por exemplo, nessa formação humana, né? O lance das explosões solares, que podem acabar com a energia elétrica, romper com os transformadores e tal. Se acabou com a energia elétrica, acabou com tudo, porque até quando você água para a sua casa, você precisa de energia elétrica, certas bombas. Então, assim, você destruiu os transformadores e acabou. Você destruiu a civilização, real. E será que vocês conseguem viver sem energia elétrica? Difícil, porque nós estamos tão dependentes. Até você conservar alimento hoje, antes a gente conservava no sal, hoje a gente conserva na geladeira. Né? Isso, então comece a se desligar, a não depender. Não é não já. É não depender dele, não achar que isso é eterno, que isso vai estar sempre. Porque senão você pode cair. Vou fazer um curso de preppers. Estou se preparando para o apocalipse, para o holocausto, né? Talvez ter canal no programa só disso daí na televisão já. Hoje tocar comida para ser dinheiro. Se a comida não for de boa de ficar 6 meses, você vai jogar tudo fora. Esse foi o recado. Cada vez mais é preciso que vocês se desliguem do sistema humano de vida, passem a buscar soluções alternativas de vida, para que você não fique dependente do sistema humano, que ele vai ruir. Hã? Temos energia, vamos supor, dá um exemplo, energia. Vai acontecer uma coisa, por exemplo, um pulso magnético, ou por isso agora de espirro do sol. Só para dar um espirro, isso aqui acaba tudo. Uma coisa para você, se esse cara não punha tudo, ele traz na internet. Você pousa depois. Você pode ter um tempo, energia livre está mais do que similar. É o tempo que atinge todo mundo. Você disse para eu assim que vai acontecer aos poucos, e eu volto a repetir, já está acontecendo. Veja quanto do sistema humano de vida já começou a ruir. Sabe, aquele sistema formal, humano, ele vem ruindo aos poucos. Um grande exemplo disso é o casamento. O casamento hoje não tem nada a ver com o que era casamento antigo. Muita coisa ainda se mantém presa ao sistema, ou o sistema se adaptou para que há. Mas hoje agora, cada vez mais, as mudanças são tão mais rápidas que não dá tempo do
sistema se adaptar. Então é só falência, 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 uma atrás da outra. Vocês são exemplos. Se vocês de vivessem 50 anos atrás, vocês seriam palhas da sociedade. Sempre juntos sem casar, né? Mas assim, eu vejo que o modo de ver o sistema humano de vida, tendo como base o egoísmo e como reflexo o controle, o poder sobre os outros, não sei o que lá, eu vejo que está aumentando muito. Tanto é que os celulares, por exemplo, estão sendo usados para controlar as pessoas, para saber onde elas estão. A privacidade está acabando na internet, todo mundo sabe o que acontece. E é lógico que tem gente que usa isso a seu favor, para o seu propósito. Então, para mim, parece que o sistema humano de vida, nesse sentido, ele está mais forte, está tornando absoluto. Sim, no sentido de levar o egoísmo ao ponto maior, sim. Por quê? Porque na hora que você leva o egoísmo ao ponto maior, você cria atrito entre as pessoas. Isso. E o atrito é que vai destruir tudo. Ou seja, para o elástico romper, é preciso que ele esteja no seu esticamento máximo. Então ele vai esticar o máximo para ele romper. Isso. Ficando no indicador, não. Eles falam assim, quer tirar a capa, quer mudar Eu vejo, as pessoas estão querendo nesse sentido. As pessoas vivem... Então fique o recado, continue vivendo o que vocês têm para viver, mas cada vez mais busquem não depender disso, busquem não se submeter a isso, busquem não seguir padrões de certo, padrões de que aquilo é melhor para você, porque esses padrões serão ruídos também. E na hora que ruir, se você não está liberto deles, é o que eu acabei de dizer, você não tem referencial. Ao não ter referencial, você não sabe como viver. Eu entendi, Joaquim, do ponto de vista de, agora que você usou o termo padrões, regras, essa maneira de se sociabilizar, por exemplo, de viver a sua vida, mas não em relação ao lado material, né? Sim, o lado material também. Você acabou de dar um exemplo, a energia elétrica. Se você vive preso ao sistema humano, achando que a energia elétrica é algo eterno, que isso não vai acabar, que isso não vai mudar, que cada vez vai melhorar mais, na hora que ela acabar, você se perde todo. Então não é você deixar de usar a energia, mas é você começar a se libertar de ter que ter energia. E a libertação, para mim, eu enxergo como fé. Porque quando você tem fé que essas coisas estão acontecendo, não é por acaso, que é uma transição necessária, que nós não estamos passando por esse processo, não nascemos nesse momento por acaso e tudo mais, então você permite que a fé conduza a sua vida. Então você não se preocupa mais com o lado material. Mesmo se passar fome, pode ser que não quer dizer que você vai ter sempre uma refeição, vai ter 3 refeições por dia. Mas se passar fome, pelo menos você coloca a sua fé como escudo e caminha. Essa para mim é a libertação, porque não tem outra coisa. O problema é que vocês continuam, que isso é o funcionamento da mente, e como eu mostrei para o irmão, não adianta, a mente humana não sabe trabalhar de outro jeito, ela só sabe trabalhar assim, continuam preocupados com a carência. Eu não estou preocupado se você vai ter ou se você não vai ter comida. Por quê? Porque como que piscina, se Deus dá o alimento ao passarinho, por que não vai dar para você? Então esqueça, porque o problema não é essa carência. O problema todo é a desorientação. Sabe, você vive, apesar de imaginar que vocês já estão libertos de algumas coisas, que vocês já conseguem passar, apesar de tudo isso, vocês têm que reconhecer que vocês ainda andam num trilho. Não importa qual seja, vocês andam num trilho, vocês andam segurando e corrimões, falando aqui ou ali, nisso ou naquilo. O meu problema é que quando não tiver trilho, como é que você vai andar? E quando não tiver corrimão para você se segurar, será que você vai saber manter o seu equilíbrio? Não
Então é muito mais do que a comida para você comer. É aquelas coisas que dão uma aparente segurança para a sua vida. Que aparentemente constrói os caminhos da sua vida. A identidade, por exemplo, é um. Você está totalmente, a sua vida está totalmente atrelada à existência da energia elétrica. Por mais que você te diga, eu sou liberto, se o dia que falta luz na sua casa, você fica andando igual barata tonta. É dessa coisa que eu estou querendo alertar vocês. Porque pelas coisas que vão acontecer, o problema não é a carência, o problema não é a guerra, o problema não é não ter comida, porque vai ter. Sabe, o problema não é esse. O problema é vocês se desorientarem na vida. Você imagina uma pessoa que anda num trilho, família. Na hora que a família não existir, como é que ela vai se virar? Sabe, vai ser completamente perdida. Ela não sabe o que fazer da vida. Porque, não, mas isso não existe. Mas isso não existe. Mas, sabe, não tem saída. E aí fica como vocês ficam hoje, quando acaba a energia elétrica. E agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque qualquer coisa para vocês fazerem, está ligada à energia elétrica. Sabe? Acabou a luz, acabou, eu não vou poder ver televisão, vou mexer no telefoninho. Mas o telefoninho daqui a pouco acaba a luz. Acabou, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o adinho que é da pia. Aí a pia acabou, e eu vou tomar um banho. Não pode, só tem água pia. Vou ir, mas ficou escuro, está de noite, vou ter que botar uma vela, mas não tem vela, e aí? É isso que eu estou tentando alertar para vocês, usando o exemplo da eletricidade, mas não estou falando especificamente da eletricidade, estou só dando um exemplo, que apesar de vocês acharem que tem alguma liberdade, vocês ainda caminham em trilhos, vocês ainda se seguram em corrimões. E na hora que não tiver, a minha pergunta, como é que você vai continuar andando? Como é que você vai manter o corpo reto? Tá, eu entendo que do lado material, Que é xixinho, tá vendo? o ser humano, de uma maneira ou de outra, ele se adapta. A adaptação acontece. Agora, esses trilhos, esses corrimões, para mim eu vejo como as orientações, né? Vou usar o termo que você falou. As orientações hoje, que existem hoje, com exceção de uma, do meu ponto de vista, tá? Com exceção de uma, todas as outras orientações, elas são falsas. Elas são orientações, por que falsas? Porque elas estão baseadas no sistema humano de vida. Então, só tem uma orientação, para mim, que é válida, que é verdadeira, que é a orientação que é espiritualista, cristã, não importa o termo, né? Que aí coloca Deus como causa primária. Então, hoje, a gente já está nesse processo de perdido. Tanto é que a gente se agarra a qualquer coisa tão vazia que uma hora ou outra a gente não percebe que a gente já está no chão. Porque aquilo que a gente agarrou não existe, de fato. Então, acho que o perigo maior é justamente nesse ponto. Tipo, as orientações vazias que a gente se agarra, não no sentido material. Porque material, pelo não. O pior pode acontecer a gente se encarnar, a gente perder a carne. Isso daí a gente já perdeu tantas vezes, vai perder tantas outras. Mas enfim, né? A gente só não tem que passar por isso, a gente vai realmente saber o valor disso, né? Não posso agora pegar e falar, nossa, vai ser fácil. Mas de qualquer maneira isso pode acontecer e vai acontecer. E como eu falei, materialmente a gente se adapta, o ser humano se adapta. Passou fome hoje, amanhã se alimenta, enfim. Agora, as orientações, elas que a gente se apega hoje, são todas elas ou filosóficas, ou políticas, ou sociais, ou científicas, são todas vazias, elas não têm valor de verdade. Então, eu acho que é isso que você está falando, tudo isso vai cair por terra, vai cair por chão. Perfeito, é exatamente isso. Agora, veja, você já consegue se libertar de algumas. Não diga de todas, porque não consegue se libertar de todas orientações dessas vazias que você acabou de dizer. Tem muitas dessas orientações vazias que são verdades relativas, são coisas que são verdadeiras em determinados momentos e que depois perdem toda a sua verdadeiridade.
de que você ainda se segura. Se eu não estou dizendo que é o caso de vocês. Mas você já imaginou uma mulher que é presa ao padrão de opa, para ir a tal lugar, para ir a tal lugar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Quando este padrão não existe mais, como é que ela vai viver? O que acontece com a pessoa? Não podemos imaginar, é impossível. O que acontece com uma pessoa assim? Ela não consegue ser feliz nunca. Porque hoje ela consegue, vamos dizer, uma certa instabilidade, porque ela diz, eu estou seguindo o padrão, quem não está é o outro. Mas na hora que não houver um padrão para você seguir, ou seja, que você vai numa festa de gala, vestido à tarde de gala, chega lá, está todo mundo de chinelo de dedo e de bermuda, você que estava preso a um padrão e que achava que os outros iam seguir o padrão, que vai chofer você. Hoje você chega numa festa dessa, talvez uma pessoa esteja de bermuda, e aí você ainda se ampara no seu código de normas e diz, olha, nós estamos certos, o errado é ele. Mas quando nenhum mais estiver dentro de padrão nenhum, cada um tiver do jeito que quiser, que essa é a verdadeira liberdade é cada um ser, estar e fazer o que quiser, e não há padrão para você determinar o certo e o errado, a pessoa perde o sono. Não sabe o que fazer da vida. E aí é sofrimento. Então aí, é este ponto, muito mais do que a carência material, muito mais do que a carência moral, muito mais do que a falta da energia, muito mais do que as bombas atômicas, muito mais do que as guerras, que vocês precisam se libertar, que vocês precisam se concentrar para viver livre. Não é, volto a dizer, não é você ir para uma festa de gala de bermuda e chinelo de mas é ir para uma festa de gala vestido como você quer ser vestido e não porque aquele é o estado ideal daquela festa. A gente hoje consegue escolher, tendo liberdade de escolher o que eu quero. O que eu vejo é assim, ou eu vou no esquema do padrão, ou eu vou fazer isso do contra. Irmão, eu estou tentando colocar em exemplo, só para tentar ficar claro o que eu estou querendo dizer. É claro que a questão de invertido, não invertido, e de um jeito ou de outro, é claro que isso acontece. Eu só estou querendo mostrar a subordinação mental a um sistema, sabe? A um padrão de excesso. Mas é isso que eu estou querendo mudar também. Não estou preocupado em vestir ou não vestir. Estou preocupado é como é que eu saio, ou falar errado. Como é que eu acho o meu liberto? Como é que você acha o seu liberto? Porque se eu falar que assim, vamos citar o exemplo da roupa. Eu tenho uma roupa de uma lugar, eu vou de smoking. Mas eu sou liberto, eu vou de bermuda. Mas não é. Veja. É liberto o suficiente para aguentar. Mas qual é o liberto? O americano não deixar de você entrar, isso é verdade. Ou os outros lhe criticarem. Comprar roupa. Irmão, essa resposta eu respondi em 2004, quando a filha disse que o sapato apertava o pé dela, eu disse, pô, então vai de chinelo. Mas no meu trabalho eu sou obrigada a ir de sapato. Eu disse, não, você não é obrigada, vai do jeito que quiser. Aí não vão deixar eu entrar. Não vão deixar você entrar, você volta. Você volta. Aí eu disse para ela, pô, não é você ir de chinelo, é você ir de sapato, não porque você é obrigada, mas porque você vai de sapato. Então é você se libertar do tem que ter para ser, tem que ser para ter. Você dizer, eu vou usar isso, não porque eu quero usar essa, não porque essa é a roupa certa para isso, mas vou usar isso porque é isso que eu quero usar agora.
Compreende? É essa liberdade de... Outro exemplo, vocês não estavam na casa da AI, quando nós foi gravar a síndrome da mente, eu brincando com a moça de São Paulo, disse que ela disse, não, nós já aprendeu com você muita coisa, nós já está melhor, eu disse, tá, mas agora me responda, mesmo estando melhor, mesmo sabendo que você veio com o encontro com o Joaquim, que é uma bagunça, por que você passou meia hora na frente do espelho escolhendo roupa? É esse detalhe, mesmo se considerando, vocês ainda se tendem a tem que estar de acordo com alguma coisa, tem que suprir Na verdade, algum conceito. eu acho que não é que tem que, nós não temos força espiritual suficiente para ir contra o sistema. Você Por exemplo, não é eu vejo na simplesmente... televisão, já vi até na rua, as pessoas vão com os cabelos roxos, me dá lá, eu acho lindo, mas não tenho coragem de usar, porque eu vou sofrer se eu sair assim, as pessoas me recriminar, que acho que falta força espiritual, mental, sei lá, como é que se chama. Desprendimento. Acho que é força mesmo, é coragem, falta uma coragem Para espiritual. colar tem que ser estendido. Mas não é só isso, Fia. Você não precisa usar um cabelo roxo. Mas você não pode achar que tem que ter cabelo roxo ou não tem que ter cabelo roxo. Não, isso eu já acho. Isso, porque porque a verdadeira anarquia não é ser anarquista. É você andar dentro dos padrões sem você estar submisso ao padrão. Então, olha, de hoje eu estou de acordo, hoje eu estou com a roupa que o padrão fala, mas não estou porque é o padrão, estou porque eu quero estar. E estou porque eu me sinto bem estando. E estou para que ninguém fale mal de mim. Está certo. Eu estou, mas estou porque eu quis. Não porque aquele é o padrão. E aí eu me sinto obrigado aí. De Carlos que falando... Obrigado porque não tem força espiritual, mental, espiritual. Veja, mas É a volta mental a que dizer... tem decorrente disso. Volto a dizer, você não precisa agir contra o sistema. Mais de conta, você não está entendendo. Você não quer entender hoje. Não, eu não quero entender. Você falou assim, você acha bonito as mulheres de cabelo roxo, mas você não falia. Sim, porque eu não tenho força espiritual para aguentar os comentários que vem. Não sei se é só isso, porque no dia que você teve que pintar o seu cabelo de azul para brincar, você pintou. Você é de azul? Por É, que você estava de azul? vocês tinham um negócio Ah, é aí. umas mechinhas. Isso, você Azul, fez. de rosa, Então não é é isso. uma corzinha pequenininha. Isso, matei. Eu estou querendo mostrar aqueles que, sabe, não é que não tem colagem de conta, é que nem acham que se deve ir conta. Que usam os padrões como trilho para a vida. Eu sou obrigado a ir de roupa social porque é um evento social. A roupa vai apertar, vai dar cocheira, vai de tudo. Mas não é a roupa que dá. O que dá é essa sua subordinação que você não vê, que é você agindo contra a sua natureza. Mas também, por exemplo, você, vamos seguir o exemplo aqui do pai de galo, você de bermuda. Se você vai de bermuda, te falta compaixão para com os outros também, que vão se sentir incomodados com a sua roupa. Fia, de compaixão é você ter consciência do quanto os outros podem sofrer. Exatamente. Mas não é você evitar ter sofrimento. Não dá para evitar ter sofrimento, porque cada um sofre quando ele quer sofrer. O assunto, Fia, é esse. Faça você o que você fizer, mesmo que seja o que você falou, ir com a roupa por compaixão dos outros, faça o que você quiser, mas não deixe o mundo ditar a forma de você viver. Não se contagie, não haja contra você para satisfazer o mundo. Porque isso não tem valor, porque você vai com sofrimento.
E a minha preocupação maior nisso tudo é essa subordinação, que eu estava falando agora, é que essa subordinação, esses princípios de moda, disso, daquilo, vão ruir como já estão ruindo, e as pessoas que dependem disso para poder ser feliz vão ficar perdidas. Na verdade, isso fica Veja, estou falando de coisa material, mas não estou falando de comida, não estou falando... E estou usando como exemplo, porque não dá para você trabalhar, mas dá. A família é um exemplo, o emprego é outro exemplo. Coisas que você se segura para viver, padrões que você se segura para poder se manter vivo, e que esses padrões estão ruins, e você não está encontrando lugar para se segurar. Você citou o desprendimento, que eu acredito que é um lugar que você citou como liberdade, né? Isso é sutil, porque o que eu enxergo, o que é mais comum, é você lutar contra o sistema e criar um novo padrão. Né? Então você escapa para outro padrão e você está lutando contra. Você querer agir contra o sistema para se mostrar livre dele. Isso que eu estava falando. O que você falou, você vai ter que ter um grau de percepção do que está acontecendo naquele exato momento, para você falar assim, bom, eu não vou nem aqui, nem ali, paro, vou assim. Mas ninguém faz isso no dia a dia. Você vai lá, pega uma roupa do armário e veste. Você não para pensar por que você está pensando, por que você está vestindo aquilo. E aí, que ele fala. E aí é que é o samadhi. O samadhi é para você começar a prestar atenção porque você escolheu aquela roupa. Um exemplo disso que você falou, acho que foi a Raquel que falou, o Renato, que você, foi você pela Renato, quando você foge do padrão, mas cria seu próprio padrão, né? Eu vou ser exemplo das meninas, não é segredo entre nós para ninguém, né? A Cris, até a própria Giane, muitas pessoas que queriam formar Uma sociedade. Esse cabo, né? Logo de cara eles criaram regras de umas 3 folhas, assim, nada contra. Eles querem na verdade, não querem fugir dos padrões, eles querem ter o padrão deles e viver bem entre eles. Mas isso é o exemplo desse grupo, de um padrão para outro padrão. Isso eu Mesmo que não seja nada demais. Vai estar fugindo do padrão, mas vai estar criando outro padrão. Exato, isso foi exatamente o que eu falei para ele. Vocês se reuniram para criar regras do que ela não tem regra. Exatamente. E aí você está criando uma nova regra, não vê, acha que é uma regra de liberdade, quando é uma regra escravizadora, que também lá na frente vai ruir, porque eu disse muito claro, de vocês já se prepararam, já que vocês querem fazer uma comunidade de onde fique tudo seja de todo mundo, vocês já se prepararam para encontrar o marido de uma na cama da outra? Porque se tudo é livre, tem que pôr também lixo. Aí lixo não pode? Eu tenho um exemplo também para falar sobre isso. Desde esse período, elas foram conhecer, junto com a Giane, uma comunidade estudante de São Carlos mesmo no Terra. E conheceram as meninas e tal, e aí a gente convidou essas meninas para ir no trabalho de banda deles que contaram, e eles falam o motivo de alguma coisa a ver. E quando essas meninas foram em 3 ou 4, eu estava lá, por acaso, que estamos aqui. E eu fiquei muito chocada, porque a menina que sentou do meu lado, além dela estar com a roupa suja, ela estava suja, ela tinha um cheiro horrível de falta de banho, que eu não aguentei ficar perto dela. Então, são vários problemas. A menina estava certa, porque ela deve ter se libertado, como você falou, antes que os outros vão pensar se eu tomo banho ou não tomo banho. Não sei. Será que não? Não sei se ela se libertou. Essa que é a posição, porque é tudo íntimo. Eu sei, esse que é o problema. Não sei se ela se libertou, porque é tudo íntimo. Ela pode ter se libertado, como pode ter se escravizado a não tomar banho, para mostrar que ela é livre da obrigação de ter que tomar banho. Isso é por dentro, é cada um consigo mesmo. Complicado, mas é complicado mesmo tudo isso, né? Eu acho que
certo, tem que ter um começo, né? Não começar, nunca se avança. E foi o que eu É disse. complicado. Foi o que eu disse para ele. Não, tudo isso que eu estou falando hoje, estou falando agora, não é para você parar de usar de uma hora para outra. Mas é você começar a se libertar do tem que ser para ter, tem que ter para ser. Ou seja, começar a se libertar da obrigação. Para quê? Para que quando a obrigação quando a obrigação acabe, você não se sinta desamparado. Você não se sinta perdido, balata tonda, como quando acaba a luz. Quando acaba a luz na casa de vocês, é um Deus me livre. Ninguém consegue mais viver. A vida para. É verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você é escravo a uma determinada roupa para ir a algum lugar, se você não tem a roupa, e precisa ir, você vai acabar indo com outra roupa, mas você vai completamente perdido, você só vai sofrimento. Então é esse o detalhe dessa mensagem, e eu vou pedir a vocês para ele colocar no ar e pode digitalizar, porque o que você falou foi exatamente o que eu falei, que colocar como complemento. O alerta do perigo é exatamente esse. O perigo está aí. O que vai ruir não é bomba atômica, não é guerra, não é nada disso. Essas pedras que caem do céu, que está no Apocalipse, que são, na verdade, em cima de vocês, em cima de cada um de vocês. Não em cima do planeta, em cima da filha nas questões dela, em cima do irmão nas questões dele, em cima dela nas questões dela, em cima de você nas suas questões. E quais são as suas questões? São esses apoios que vocês usam para viver, essas normas e obrigações que vocês usam para avaliar você mesmo. Não é nem o próximo, para avaliar você mesmo, para ver se você está fazendo certo, se você está fazendo o que tem que fazer, se você está no caminho certo. Essas avaliações não levam a lugar nenhum. Porque na hora que o código de lei mudar, como é que você vai ter valor para julgar? Um crime só pode ser considerado crime se tiver lei. Enquanto não teve lei, ele era normal. Então, este é o problema. É este período que vocês estão vivendo. O sistema humano de vida está ruindo em todos os sentidos. Ruindo no sentido monetário, ruindo no sentido de capitalista, ruindo no sentido moral, ruindo no sentido de normas e obrigações humanas, do que tem que fazer, do que não tem que fazer, do que é certo, do que é errado, do que é bonito. Tudo isso vai ruindo. Casos estão sendo criados outros e os outros já estão indo também, e cada vez a coisa vai caindo mais, e você vai perdendo os referenciais de vida que você tem. E aí, quando você não tem referencial de vida, você não consegue viver. Você fica como uma barata tonta. Duas questões, Joaquim. Quando você citou o exemplo do homem ou a mulher estar na cama com o outro, eu acho que aí existe uma confusão entre as palavras liberdade e libertinagem, não teria? Porque assim, liberdade, do meu ponto de vista, a verdadeira liberdade, ela envolve compaixão, envolve respeito. Quando uma liberdade se torna libertinagem? Quando você... Realmente vai viver? Quando você faz algo um pouco o outro sofra. Quando você julga. Sofrimento ninguém nunca pode ser causado externamente. Sofrimento só pode ser causado internamente. Mas eu sei. Agora presta atenção. Só um momento. Você está numa coletividade de liberdade extrema. Que ela é esse o ideal. Se você tem liberdade extrema, você não tem restrição. Se um ainda diz, eu não tenho restrição,
com exceção de, tem uma restrição, ele não poderia estar Era lá. para formar isso lá de lá. Então veja, a libertinagem surgiu na restrição de que alguém fez, não naqueles dois que estão na Câmara. Entendeu? A libertinagem está na... É. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo. A Raquel não quer sair com outra mulher. Em respeito a ela, eu não vou ter que me deitar com outra mulher. Acabou. Se eu me deitar com outra mulher, a libertinagem está desrespeitada. Se ela não quer e ela respeita você, e se você quer, ela não pode se ofender com isso. Mas vai sofrer. Veja, se ela vai sofrer, aí ela ainda não tem respeito por você. Respeitar não é fazer o que se julga certo, para demorar. Isso não pode ser. Não entendo. Aí tá fazendo? Respeitar é você dormir com outra mulher e dar ela o direito de dormir com outro homem. Isso é respeito. Agora, não pode adulterar. Não pode pegar e dizer, ó, não estou dormindo e estou. Isso é adultério. Isso é mentira. Agora, dentro de uma comunidade onde a liberdade é total, existe liberdade de tudo. Não pode se restringir liberdade para pé aqui, daqui para cá não tem, daqui para cá volta a ter, daqui não tem. É este o ponto que naquela época, e isso que a FIA levantou dessa comunidade foi muito importante, porque né, depois de passado algum tempo, a terceira vez que veio a pequenininha e veio a outra moça aqui, sentada aí onde vocês estão, ela disse para mim, mas estou aqui dentro do que eu falo, então não dá para fazer. Descobriu agora? A não ser que você realmente se liberte de tudo, aí sim você pode fazer. Mas veja, você não pode se libertar de nada, estabelecendo limites para a liberdade dos outros. Então, Joaquim, aí entra a segunda questão que eu ia fazer, que é o seguinte, que nem você falou, não existe limite sem lei. Né? Aí você troca uma lei por outra. Não, eu não toquei lei por Não, eu falei, um exemplo. Aí hoje as coisas trocam uma lei por outra, é tão rápido que essa nova lei já cai rapidamente e tal. Só que no final das contas, é impossível viver sem lei. Porque ainda existem, calma Joaquim, deixa eu concluir. Existem as leis universais. Essas leis universais, elas são inquebráveis e não é possível transgredi-las. Ou seja, você vai colher aquilo que você plantou. Isso é uma lei universal, é a lei karmática, não tem. Então, não dá para viver sem lei. Essa lei ela tem que ser a base, o ponto base de viver. Todas as outras leis, que eu acho que Jesus falou, né? Não acrescente nenhuma outra lei além daquela que Deus te deu. A lei é universal. Não. Todas as outras leis A lei é universal, chama-se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, beleza. Quebrou isso, você vai colher. A consequência disso é o karma. perfeito. Então não tem como você jogar as leis fora. Uma lei você vai continuar vivendo, que é essa lei do amor. Então você se baseia nela. Então, você viver fora dessa lei do amor, você cai na libertinagem. A lei do amor é a liberdade. A lei do amor, para mim, é a liberdade. Ou seja, você viver o seu karma, que é impossível você viver sem o karma, mas a lei é universal. Então, a consequência é a lei universal. Ou seja, você vive o seu karma, mas em paz, em felicidade, em liberdade. Porém, a lei do amor e como consequência o karma vai continuar existindo, e aí você baseia a sua vida nesses princípios, nessas leis universais. E todas as leis humanas, que são o sistema humano de vida, que são os corrimões, que é o que a gente se baseia, eles caem por terra porque eles são falsos. Perfeito. Perfeito. A lei de não dormir com a mulher do outro é uma lei humana ou é uma lei universal? Essa é uma lei humana. Então Agora, ela pode ser quebrada. E não zela karma nem quebrar ela. Porque o que quebra, o que zela karma é quebrar a lei universal. Estou usando as suas palavras. ok.
Mas eu quero colocar só uma coisa. Você acabou de falar uma coisa importantíssima. Não pode se viver sem lei. E chama lei. E chama lei. E isso mostra aquilo que foi o início dessa conversa. Vocês não conseguem imaginar o que eu estou falando. Porque vocês vão ter que viver sem lei. Você sabe o que é você viver sem lei? Eu agora vou tentar lhe explicar. Para mim, viver sem lei é não depender, não se apegar, não se prender a isso. Porém, o carro vai continuar existindo. Não. O carro vai continuar existindo. Não. Espera aí. Viver sem lei não é isso. Viver sem lei não é isso. Que tem o conceito do não eu, você já ouviu falar do conceito do não eu? O anata? O budismo chama de anata, né? Isso, o não eu, a não existência do eu. O eu é uma formação mental. O conceito do não eu não quer dizer que você não exista, mas que você existe como somatório de tudo. Você não é algo único, mas você é tudo. O viver sem lei é mais ou menos isso. Viver sem lei é você viver com todas as suas leis, dando ao outro direito de ter a lei dele. Sabe, o grande problema da lei não é que a própria lei, não é nem a subordinação a ela. O problema da lei é quando você estabelece que essa é uma lei que vale para outros. Porque aí você deixa de amar ao próximo como ama a si. Se você tem uma lei, você tem que amá-la a você. Siga a sua lei. Não há o menor problema. Agora, o problema é quando você extrapola essa lei para zelar a obrigação ao outro. Aí você não está amando, porque amar o próximo e se eu quero ter lei, é dar o direito a ele que é a lei dele. Então viver sem lei é você, cada um ter a sua própria lei, seguir a sua própria lei, se seguir. E dar ao outro o direito dele ter a lei dele. Essa é a maior expressão da liberdade que existe. A maior expressão de liberdade, você só é livre verdadeiramente quando você usa em si o que você quer usar para você e deixa os outros usarem nele o que eles quiserem para ele. E quando uma das minhas leis é justamente não permitir que o outro use a lei dele. Você está aplicando a sua lei ao outro. Aí você tirou. Aí não é uma lei sua. Você está coagindo o próximo. O que eu estou falando de viver sem isso é exatamente isso. Volto à questão da OPA. É eu ir com a OPA que eu quero. E dar ao outro o direito de ir com a OPA que ele quer. Até aí ok, Joaquim. Mas isso vale, veja, isso, aí você aceita. Mas quando se trata de mulher dormir com outro, você já não aceita. Porque você já extrapolou a sua lei, eu acho que não deveria dormir, ao outro. Mas nesse caso, coloca eu como uma pessoa que estou dormindo com outra. E não eu como proibindo o meu cônjuge de dormir com outra. Eu não dormiria com outra porque eu sei que isso faria a outra pessoa sofrer. Direito seu. Então, pronto. Agora você não pode exigir que porque você não dormiria com outra, porque isso causaria sofrimento a ela, que ela também não durma com outro para não causar sofrimento a você. Exato. É isso, mas é isso que nós estamos falando. Quando você acha, olha, eu não faria, agora se ela fizer, é dela,
Não tem problema nenhum. Isso, porque eu enxergo. E foi aí que eu disse, vocês estão preparadas para que o outro assuma a liberdade de fazer o que ele quiser, mesmo que você não faça? Aí tá E é essa preparação que vocês precisam ter. Totalmente individual. Não entra no coletivo. Não, mas Ele no falou, coletivo a pedra vai cair na sua cabeça. mas uma vez que você vive em comunidade, você assina um contrato em coletivo, Não, onde todos olha estão você, concordando cara. com aquilo. Olha você criando uma regra que acaba de não ter para não ter regra. Mas se você vai ter uma comunidade totalmente liberta, digamos assim, de tudo, você está assinando um contrato em que todos concordam com aquilo, ou não? Não, o que está falando que vai acontecer é justamente isso que já quer dizer. Esse contrato não vai existir. Isso, então. Aí você não vai ter nada. Esse contato, vamos dizer assim, não vai ser exigido que você te assine embaixo. Esse contato vai vir de cima para baixo. Quando as leis vão sendo ruídas, as suas leis vão sendo ruídas, que você vai entrar num processo onde o mundo está lá funcionando assim, e se você não estiver consciente disso, ou seja, eu vou ser quem eu quiser, vou fazer o que eu quiser, vou seguir o que eu quiser e dar ao outro o direito dele de fazer o que quiser, você vai sofrer. Isso, concordo. Aí existe essa queima do contrato. Mas eu falo, toda Mas não há contato. Ninguém vai pegar para você e dizer assim, olha, o mundo agora vai andar assim, você precisa assinar embaixo. Já que eu estou dando um exemplo da comunidade. Sim, mas o exemplo da comunidade é que esse acordo, vamos dizer assim, não foi um contato, mas foi tático. Porque o início era, vamos fazer uma comunidade onde haja liberdade total. Pô, começou daí a ideia. Onde nós possa colocar os ensinamentos em prática em conjunto. E o ensinamento traz essa questão da liberdade total do outro. Ponto, acabou. Show, você compara a ideia, Já foi. você já assinou o contrato. Isso, é isso que eu estou falando. E aí você não poderia reclamar. E aí foi a minha colocação para ele. Olha, Gi, vocês estão preparados porque vocês estão assinando um contrato, usando as palavras de vocês, de liberdade total, mas vocês não estão dispostos a viver em liberdade total. Isso, está tendo contrato, mas você vai quebrar lá na frente. Isso, é. Então, o que eu estou querendo mostrar hoje para vocês, como complemento daquilo que nós falamos, os perigos de hoje, é que vocês estão sendo, por essas questões financeiras, por essas questões de justiça, como perder um, perder outro, pelas guerras, pela possibilidade da bomba atômica, tudo isso vocês estão sendo distraídos da questão importante. Qual é a questão importante? Acho as leis estão ruindo. A cada dia, uma coisa que você se amparava, uma coisa que você segurava, rói, acaba, e você se perde. E aí você zela uma nova lei para se segurar de novo. E ela novamente quebra. Entendi. E é esse o processo que vocês precisam estar atentos. Porque se vocês não estiverem atentos a esse processo, a cada lei que se quebrar, você vai ficar igual barata tonta. A gente vai construindo sempre uma nova que vai ruir, vai construir, vai ruir. Exatamente. E qual o fim disso? O fim disso é justamente acabar todo o sistema. E aí você vê aonde ele fala, é impossível viver sem lei. Não, é claro que hoje para vocês é impossível viver sem lei, mas não é. E isso, o mundo vai levar vocês a viver. A vida vai levar vocês a viver. Não se preocupem em construir isso, porque isso será construído pelo mundo. Aliás, tudo que nós conversamos não é para vocês construírem nada, é para destruírem. Então, o que eu estou falando agora, o que eu estou usando agora, é para que vocês estejam atentos a essa questão que está acontecendo na vida de todos e não se deixem distrair pelas questões humanas. Foi o que eu disse, você está preocupado com o preço da comida no supermercado. Isso não tem problema.
Deus vai dar, igualzinho que ele alimenta os pássaros, uma forma para sustentar a vida, que não é a forma que vocês estão acostumados, vai aparecer. Não se preocupem. Não percam tempo com isso. Os políticos sendo postos na cadeia. A justiça de Deus nunca falha. Então não se preocupem com isso. Segue na mão de Deus. E se não for para a cadeia, não é a justiça de Deus. E queixa. Se vocês no seu dia a dia, se vocês observarem, como eu disse para o irmão, por que eu estou pegando essa roupa? Porque na hora que você se consertar, por que eu estou pegando essa e não aquela, você vai começar a descobrir suas leis. Você vai começar a descobrir seus corrimões. Você vai começar, sabe, você está igualzinho a uma criança que precisa de rodinha para andar de bicicleta. Então é essa atenção para o dia a dia. Porque tudo que você faz automaticamente tem que reparar por que você está fazendo aquilo. Porque aí você vai descobrir uma lei. E eu não estou falando isso para você deixar de agir daquele jeito e agir ao contrário. Não, é para você conhecer. Eu faço por causa disso. Agora, isso é uma lei minha. Eu quero seguir. Enquanto ela estiver aqui, eu vou seguir. Mas não obrigo os outros a seguir. É esse o alerta. O alerta que nós temos mandado, que começou na semana que passou, que nós mandou através do irmão, já tinha falado com vocês, é esse. O mundo está cheio de historinhas para distrair vocês, para vocês não prestarem atenção nessa vida do dia a dia e viverem automaticamente apalados em leis que estão ruindo. Porque se você não reparar nisso, quando ruir, você não vai saber, não vai ter onde se segurar. A imagem que me veio à cabeça, Joaquim, são os animais. Eles vivem nas suas próprias leis, né? Vivem baseados em suas leis e em sua prejuízo. Ou seja, as outras leis são criadas artificialmente. Essas ruins, essas vão ruir. As leis naturais vão continuar a viver nas leis naturais de sofrimento. Acabou. Exato. Exatamente. Né? E uma história que me lembrou essa conversa, que eu acho que cabe aqui, que eu acho ela muito boa, até que eu lembro dela até hoje, né? Que tinha um mestre budista, idoso já, experiente, né? E uma vez um monge chegou nele e falou assim, mestre, o seu amigo fulano morreu. E aí, beleza. Passado o tempo, pegaram o mestre chorando. Os monges viram, mas estava chorando. Aí chegaram assim, mestre, por que você está chorando? Fulano morreu. Eu falei assim, poxa, mas eu precisando, você ensina a transcender o sofrimento, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Por que você está chorando? Ele simplesmente virou e falou assim, eu estou chorando porque eu quero. Isso. E não porque eu sou obrigado a solar. Isso. E assim como eu solo, porque eu quero, eu não exijo que vocês solem, porque o meu amigo morreu. Exatamente. Tá me lembrando também a outra história, a história do monte que estava sentado lá, a mulher passa e pega uma criança para ele, cuida dessa criança para ele. Conhece a história? Sim, A mulher tinha engravidado, ia casar com um homem rico, ficou com medo que ele não quisesse mais casar, porque ela estava esperando filho. Aí ela fugiu, teve um filho, desceu para o monte, foi e casou. Passou anos, ela se lembrou daquela criança, sempre se lembrava, e um dia ela tomou colado e falou para o marido, olha, eu tive um filho antes de casar com você. Ele disse, mas cadê o filho? Está lá com um monte. Aí disse, vai lá, pega, vamos criar junto, não tem problema nenhum. Aí ela vai lá e diz para o monte, eu quero o meu filho, está aqui, toma. Não, agora você deixou, é meu. Não, você não pode levar de volta, não, agora eu estou acostumado. Não, é seu, você entregou, eu tomo conta. Você veio educar, toma leva. É isso. É esse o alerta. É a este. Por favor, filhos. Nunca imaginem que Joaquim fala de arte, de vida, de coisas materiais. Nunca.
Sabe, tudo isso para nós é uma efegentação. Então nada disso tem poder. Sempre quando eu me refiro a alguma coisa, eu estou sempre ligado à sua relação com você mesmo, com a sua mente. É nesse aspecto que você precisa se concentrar. Então, quando eu parei e avisei agora, não tinha nada a ver com questão de faltar comida, disso ou daquilo. O próprio fim do sistema monetário não vai trazer essas carências que vocês imaginam. O que eu quero alertar é que vocês estão vivendo seguro em corrimões, e que esses corrimões estão ruindo. E cada dia aparece um corrimão mais baixo. Vocês vão ter problema nas cordas. Porque cada dia tem que se abaixar mais para poder segurar o corrimão. É sempre isso. Sempre que eu falo, eu estou falando da vida de você com você. Então você tem as leis que você tiver. Primeiro, não se apegue nelas, não trate-as como absoluta, porque elas vão ruir. E segundo, saiba que elas são só suas. Acabamos de voltar ao estudo do Evangelho de Tomé em 2001, quando nós falamos em verdade. Existem duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. Toda a verdade sua é relativa, ela vai ser sua durante o tempo que for. E ela vai ser mudada, porque tudo muda, menos o absoluto. Só que o absoluto não existe nesse mundo. Só isso. Por isso, não trate jamais uma verdade sua como absoluta. Ela vai mudar, só serve para você. E mesmo assim, vai mudar para você. Se você prestar atenção, tudo que nós conversamos no estudo da Bíblia de hoje, tudo no que nós conversamos, vem conversando no estudo da Bíblia, está lhe mostrando o quê? Primeiro, que há um caminho, que esse caminho leva à felicidade, à bem-aventurança, e que não tomar esse caminho me levará ao sofrimento. E que esse caminho ele é pautado em algumas, vou chamar de leis, leis universais. Entre elas o karma, enfim, acho que o karma é o principal. Mas ele mostra outra coisa. Você já acompanha nós há... Olha, 8 anos. 8 anos. Mas você já ouviu quase tudo que nós falamos, você não ouviu tudo. Já, sei que. Tem uma outra coisa que esse tudo está lhe mostrando, que talvez você ainda não tenha se atentado. De onde nós tirou tudo que nós falamos até hoje. O que serviu como base para tudo que nós falamos até hoje. Sabe, essa história de você não exigir do outro nada diferente do que ele está fazendo, nós já falou. Mas nunca nós explicou por que você não pode exigir. Porque está no caminho. Sabe, quando eu falo o efeito dar ao próximo direito de ser, estar e fazer, eu não falo porque eu acho, eu não falo porque eu imagino, não, porque o que se ensinou aqui agora, que nós acabamos de ver. Eu estou querendo lhe mostrar que apesar de parecer que nós fez um trabalho estudando os médicos e depois foi estudar outras coisas, e nós esquecemos tudo aquilo. Não.
tudo que nós fala, mesmo que não cite um ensinamento do mestre, está subordinado a algum ensinamento que é um caminho. Então veja, pouco importa se você estuda o ensinamento do mestre, pouco importa se você não fala em Cristo, em Buda, em Krishna, mas simplesmente dá a aplicação do ensinamento, é a mesma coisa. Eu estou querendo falar isso com você, e especificamente com você, não é à toa que o irmão foi, porque eu disse para você, o seu trabalho, a sua missão é ajudar os outros a partir do que está aí. E eu lembro que quando falei isso, você, a Fia, ela, a primeira coisa que me disse, você vai pesquisar, estudar tudo que está aí? Não é preciso você saber que Cristo disse e pegar do mal, se você sair de um bom ou outro, você também merece ser preso. Não precisa se lembrar de tudo isso. Basta apenas você compreender que não, se você cobrar o outro, você será cobrado. É isso que eu estou querendo mostrar. Quando você conversar com alguém, quando você for ajudar alguém, esqueça, não precisa usar o ensinamento, mas você está lá ajudando dentro do ensinamento. Tudo que nós temos feito nesse culto da Bíblia, se você ainda não entendeu, é exatamente isso. É lhe mostrar que nós fala da onde saiu. E na hora que você vê isso falando, isso acontecendo, ou seja, aquilo que nós conversou, recebendo uma base dentro de um equipe que você confia, fortalece você para ajudar o próximo. Eu aceitei fazer esse trabalho de conversa com você, aliás, eu fui e aceitei, exatamente para isso, para lhe fortalecer. Lhe fortalecer, não me ensinar a vida. Lhe fortalecer em todos os conceitos que você adquiriu das nossas conversas e mostrar que aquilo ali não é como você me disse uma vez e você me perguntou uma vez, que, mas o Espiritismo dizia aquela salvação, você também diz, quem está certo, quem é a salvação? Ninguém. A salvação é o mestre. E se o Espiritismo falar o que o mestre ensina, siga o Espiritismo. Se eu falar o que o mestre ensina, siga o que eu falo. Sem precisar entrar numa parte de religiosidade, de adoração, de misticismo, de seguir um mestre, nada disso. Tudo isso só serve para você, para fortalecer você. E eu estou falando com você aqui como missão, mas vale para todos que estão ouvindo isso, precisam compreender que aquilo lá em cima que foi proposto tem uma base aqui no ensinamento. E ele não precisa nem contar, mas ao você ver que existe essa base, lhe fortalece a vida em cima. Você quer dizer com a vida lá em cima e aqui embaixo? A vida em cima é o ensinamento do respeito ao próximo, por exemplo, sem falar que Cristo ensinou que você não pode roubar o outro. Aqueles ensinamentos, aquela conversa que nós temos, onde eu não me refiro ao ensinamento do mestre, e que de repente pode ser, da onde Joaquim tirou isso? Aqui, ó. E se você for ler o Sutta Budista, você vai encontrar base para isso. Se você for ler, porque nós estamos estudando a Bíblia, se você for estudar, ler o Bhagavad Gita, você vai encontrar base para isso. Ou seja, o caminho é um.
Os mestres deram a sua, digamos assim, a sua forma de comunicar o caminho. Isso tem que servir para você e para todos que nos ouvem, para fortalecer a sua convicção do caminho a caminhar. É esse o objetivo desse trabalho. O objetivo nosso ao conversar sobre a Bíblia, agora, passado tantos anos, porque se você pegar, que grande parte do que nós estamos estudando aqui, eu já vi lá atrás. E não falei nessas palavras porque lá atrás tinha um objetivo, que não é o de agora. Lá atrás era simplesmente de ler e dar uma interpretação. Aqui o objetivo é isso, é mostrar a você que tudo aquilo que nós conversamos como caminho, que não tenha um respaldo, um aparente respaldo, não tenha uma citação de algum mestre, está fundamentado no mestre. Não tirou do acaso. E não foi obra do que eu acho, não é porque eu interpretei que esse é o melhor caminho. Não, ele está respaldado. O objetivo é esse. Me desculpa, mas tem arrogância, é fortalecer sua fé. Que está muito mais do que nós conversamos sem falar dos médicos, do que quando nós conversamos com os médicos, estudando os médicos. A sua fé, a sua confiança no caminho está muito mais força, é muito maior nas ações que nós propõemos no relacionamento do que no ensinamento. E eu estou usando esse tudo simplesmente para mostrar para você. Continue com essa fé, reforce essa fé, porque tem respaldo no que o mestre ensinou. Tanto é que o que foi enormemente significativo para mim nesses estudos foi no primeiro estudo justamente que você falou que isso é um acordo. O acordo, isso é muito forte mesmo. Compreendeu? É esse o objetivo de toda essa conversa. É esse o objetivo, é para você e para todos os outros que persistiram além dos ensinamentos, dos estudos dos ensinamentos dos mestres, persistiram ouvindo quando nós começamos a conversar só sobre felicidade, para entenderem que tudo aquilo que nós falamos lá sobre felicidade não é no ar, não é de uma coisa que nós achamos, não é uma ideia que nós teve, veio daqui. Eu quero fazer uma pergunta. Pode? Não veja isso como idolatria, por favor, porque não é. Mas a partir do Se momento... você tivesse idolatria para mim, você estava longe daqui. Se você exerce essa função hoje de nos transmitir esse ensinamento, digamos assim, porque você colocou em prática esse caminho e viu que é o resultado, é o mesmo do que é falado aqui. Eu posso dizer isso? Então você fala como uma pessoa que é prova de si mesmo. Você coloca em prática, você e eu falo, eu acho que toda a equipe do escritório de documento universal, enfim, vocês colocam em prática e colhem o resultado de que é garantido no livro, é garantido no caminho, nos ensinamentos. Então, você fala como prova de si mesmo, digamos assim. Eu posso falar isso? Moço, quando você fala isso, soa muito forte. Colocar em prática tudo isso. Não, nós ainda não estamos ao nível de colocar em prática tudo isso. Mas nós já temos a consciência de que quando não coloca em prática, é porque não colocou em prática. Veja, você sofre, você passa por momentos chamados desagradáveis e não ganha a consciência de que foi porque não colocou em prática. Ainda é por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Ou até porque você se esqueceu, não importa. O outro se provocou, o mundo fez isso. Você ainda não tem a consciência. Eu só fico que eu agi contra o caminho.
essa consciência, o grupo que faz, já tem. O grupo que faz, não estou dizendo nem eu. Que eu já cansei de dizer, eu sou o porta-voz. Agora, você chegar ao ponto de dizer, já foi empática, é como se eu tivesse alcançado a perfeição. Não, a esse ponto não sei. Agora, que quando já sabe que eu, falando em termos humanos, aí sim, já tem a consciência de que aquele momento aconteceu por causa disso, daquilo outro, ligado à sua própria caminhada, e não ligado a fatores externos, nesse ponto. Ok. E o que é colocado em prática, mesmo que não seja tudo, vê o resultado. Enxerga o resultado ali, que é o resultado que está no caminho. Não é o resultado, só tem a consciência de que aquilo foi motivado por nós não ter seguido o caminho. Louvado seja Deus, vamos para frente e vamos tentar seguir. Acabou. É isso que eu quero, neste momento, neste ponto seu. Todo, e volto a repetir, serve para você e serve para todos. Como eu disse na mensagem anterior a este tudo, é um momento delicado. É um momento delicado que vocês estão vivendo. Sabe que todos os mais velhos passaram ao longo do amadurecimento pela destruição do seu mundo. Todos. Não pense você que a filha, seu pai, sua mãe, vem vivendo de uma forma normal. Eles viveram um mundo cheio de regras, cheio de normas, cheio de coisas. Este mundo foi essas regras foram sendo quebradas e eles foram passando por essa quebrada, se adaptaram a novas regras, essas regras foram de novo sendo quebradas, foram sendo mudadas, sabe? Parece que eu estou falando grego, mas imagina hoje para vocês o que é normal, o uso da pílula como é que é, para não ter criança, é o nome? Não, é essa. E fala mais alto. Anticoncepcional. Isso. Que deu a liberdade sexual à mulher. Você imagina, não para o seu pai, mas para o pai do seu pai, para a mãe da sua mãe, o que foi quando aquilo aconteceu? O que foi para ele quando a saia da mulher saiu do tornozelo e veio para lá acima da carne da cintura, né? É esse processo de quebra, como vocês chamam, paradigma, que vai acontecendo ao longo de uma vida normalmente que os mais velhos já viveram e que vocês vão viver. O problema, e o que torna, então isso não é novidade. O que torna este momento perigoso é que essa revolução, essa quebra, são muito mais rápidas. Você já viveu num mundo com uma certa normalidade, com outra normalidade, hoje tem outra normalidade, enquanto que havia para mudar a normalidade demorou mais tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que torna delicado este momento não é essa quebra de paradigmas. O que torna delicado este momento é exatamente a rapidez da quebra desses paradigmas. Porque antigamente, às vezes, durante uma vida quebrava 1, 2 paradigmas, hoje quebra durante uma vida 20, 30, 40, de um ritmo muito rápido, né? Perfeito. O que era ontem, hoje, normal ontem, hoje já não é. E amanhã, o que é normal hoje já não vai ser. Então essa
rapidez da queda é o que torna o momento de hoje diferente. É o que torna o momento de hoje perigoso. Porque, perigoso no sentido da felicidade. Porque a filha, este, seu pai, sua mãe, o pai dela, a mãe dela, que tinham um tempo maior de adaptação ao novo paradigma. Vocês hoje têm que se adaptar mais rápido. E quando acham que adaptou, já veio tudo novo. Então, para exercer esse trabalho, eu vou pedir a ele, este que coloque esse final também junto com aquela, para exercer esse trabalho, é preciso que você tenha uma fé, ou seja, uma confiança e uma entrega muito grande à caminhada que você escolheu. E é por isso que nós estamos fazendo esse estudo da Bíblia, para provar que existe uma base, vamos dizer assim, em termo humano, legal para essa caminhada que nós dominou. Existe quando uma coisa se torna sem questionamento, está na Constituição, né? Sim, que tudo que está na Constituição, tudo abaixo tem que estar igual àquilo, né? É a lei maior. Isso, está na lei maior. Está na Constituição do Universo, tudo que nós falamos hoje. São leis ainda, são leis, porque o caminho sempre vai transformando em lei, mas que estão ligadas à Constituição, não são inconstitucional. É isso que eu estou querendo dizer. E essa confiança, essa entrega ao caminho, depende de você entender essa constitucionalidade desse caminho. Porque senão você vai perder tempo questionando o caminho. Por isso eu te perguntei, Joaquim, a respeito da consequência. Porque um caminho verdadeiro, ele, do ponto de vista do mestre, né, o mestre ele fala, ó, tem esse caminho, mas como consequência da caminhada nesse caminho, você tem isso, isso e aquilo. Como da consequência da caminhada em outros caminhos, você não tem isso, isso e aquilo. Então, a gente acaba constatando, uma constatação na prática, de que caminhar neste caminho realmente traz como retorno, não em fins egoístas, tá? Mas traz como retorno, pelo menos, se não alcançou tudo, mas parcelas da felicidade. Honrar o contato. Veja, eu estou falando isso para aqueles que dizem assim, a Azul aqui diz que eu não devo te possuir. Não, por que eu não devo possuir? Cristo nunca falou em posse. Falou, mas já deixou aqui. Que eu devo respeitar o direito do próximo até me desrespeitar. Cristo não falou isso? Falou, mas acabou de ver hoje. Esse trabalho, esse estudo que nós estamos fazendo e vai continuar no João, é para isso. É para fortalecer a você a convicção de que, se você acredita naquele caminho que nós propõe, de fortalecer essa convicção de continuar nele, porque ele não saiu do nada, ele saiu do ensinamento mesmo. Entendi, a casa é construída sobre a pedra e não sobre a areia. Perfeito. E esse trabalho seria de mostrar que a casa está construída sobre pedra, e não sobre areia. Esse é o objetivo desse trabalho, estudar as coisas. Daqui a pouco você vai chegar aí, Jesus fala para os professores da lei. Nós vamos passar, que esse foi um estudo grande que nós fizemos. E tem aí, então não vai nem precisar ver de novo. Se ver é muito rapidinho. Mas para você entender que tem base legal que nós falamos. Tem fundamento. E isso servir para você
fortalecer a sua fé. Não é para você estudar a Bíblia, não é para você voltar lá, porque o caminho você já conhece. O caminho, todos vocês que me ouvem há algum tempo já conhecem, que foi falado durante 17 anos. Mas, para muitos, como eu deixei de falar de Cristo, de citar o ensinamento de Cristo, de Buda, de Krishna, para muitos isso pareceu que era algo no ar, casa construída sobre a lei. E eu estou querendo fazer esse trabalho justamente para mostrar que não. Para dar mais força a vocês, para vocês continuarem no caminho. Para nos dar coragem, mais coragem. Eu não diria coragem, que a coragem você vai ter, ou não, mas para lhe dar convicção. Convicção de que não é uma experiência. Que não é mais uma filosofia de tantas outras que existem no mundo. É apenas a prática do que foi ensinado pelo mestre. Porque quando eu falo as coisas que estão aí, e que o irmão não compreenderia, você não compreenderia, eu nada mais estou fazendo do que usar o ensinamento e trazer para a prática. Pouco adianta eu falar o que é o peso, o que é a moeda, por que ele usou 100, por que ele ficou 40 dias, 40 noites, isso não interessa. O que interessa é disso, o que eu posso usar para fortalecer a minha fé. Aí deve treinamento do deserto, isso é simbólico, né? É simbólico, tem um simbolismo, mas, sabe, compreender esse simbolismo não resolve de nada. Até o número é simbólico. Sim. Aliás, todo sofrimento é 40 dias e 40 noites. Leia falou isso? De zonas fica 40 dias e 40 noites dentro da baleia. Especial para Israel. Isso. É que quem escreveu isso aí gostava do calenta. Se fosse você, que veria ontem. Então, as coincidências do homem, ele conta que o negócio das torres gêmeas é dia 11, né? Isso. Um dia cai da ficha, né? Compreendeu? É por isso que nós estamos estudando, é por isso que nós vamos continuar estudando. É só para fortalecer vocês todos, nessa luta da caminhada. E não é por acaso que esse fortalecimento é no momento que as coisas vão ficar mais difíceis, é isso? Está tudo ligado, né? Tudo. Não existe ponta solta, né? Que, como nós já estudou aí, até os cães se alimentam do que sobra da deixa, né? Ou como também falo que se o seu filho lhe pedisse um alimento, você não daria uma cobra para ele. Então é claro que na hora da maior necessidade, o maior apoio tem que vir. Mas o apoio tem que sempre vir respeitando o seu livre-arbítrio. Respeitando a sua liberdade de acreditar ou não. Nunca viria no sinal de uma mágica, de um milagre que lhe fizesse uma comprovação material e que lhe impelisse a seguir. Não, tem sempre que vir de uma decisão íntima de entrega. Entrega sem saber o resultado. Sim. Que isso é liberdade. Isso é o livre-arbítrio de cada um.